Muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar do artigo do jornalista Ascânio Silene no jornal o Globo. Olha, esse artigo tá dando o que falar. Mas pessoal, antes disso eu queria pedir a você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, chega de like também, compartilha esse vídeo. Aciona a notificação do sininho, porque assim o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal Debate Político. Toca a vinheta. Foi um sustentáculo da ditadura. Olha, como mudou a conjuntura, hein, pessoal? Como mudou a conjuntura? Esse artigo do Ascânio Silene demonstra um pouco essa situação, né? Ali na capa do Globo, um artigo dizendo que é preciso perdoar o PT, com alguns elogios, inclusive, ao Partido dos Trabalhadores e às virtudes do PT, embora também algumas críticas. Eu digo que mudou a conjuntura porque há pouquíssimo tempo atrás a Globo montou uma espécie de gabinete do ódio, né? Um jornalismo de guerra contra o PT. Só era possível falar mal e tocar aquele processo de desconstrução e destruição do Partido dos Trabalhadores. Processo esse que levou ao impeachment da Dilma e à prisão do Lula. E, de repente, com essa mudança na conjuntura política, o jornal o Globo e as organizações Globo fazem um ajuste na sua posição política, num claro recuo, não sei se numa autocrítica, mas num claro recuo, fazendo aí uma série de elogios ao Partido dos Trabalhadores e uma tentativa de diálogo, de conversa e de reaproximação com o PT. De fato, a Globo talvez tenha sido a grande derrotada das eleições de 2018. Nunca foi tão maltratada, nunca foi tão humilhada e nunca perdeu tanto dinheiro como está perdendo no governo Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro, de fato, fale o que quiser dele. Evidentemente que é um governo autoritário, um governo fascista, um governo antipovo, um governo que pratica uma política econômica ultra neoliberal, um governo que coloca em marcha um conjunto de reformas antipopulares que atingem os interesses dos mais pobres, mas uma coisa o Bolsonaro está fazendo, batendo de frente com a Globo. Ele cortou verbas de publicidade da Globo, dando inclusive mais verbas para os rivais da Globo e está tentando explodir o monopólio da Globo na TV aberta do futebol. Portanto, a Globo tem todo o interesse em derrotar esse governo. E olhando com uma perspectiva de futuro, né, pensando sobretudo em 2022, nós temos aqui no Brasil, grosso modo, para fins didáticos, 3 grandes campos políticos e cada um desses campos tem mais ou menos aí 1/3 do eleitorado. Nós temos um campo bolsonarista, liderado pelo presidente Bolsonaro, que tem aí um pouco menos de 1/3. Nós temos um campo que a gente poderia chamar que é um campo hegemonizado pela Globo, que tem também aí um pouco menos de 1/3. E nós temos a esquerda, o conjunto da esquerda brasileira, com um pouco mais de 1/3. Cada um desses campos é extremamente plural. A própria esquerda, você tem o Ciro e você tem o PSOL e tem um conjunto de outras forças, né? Então, portanto, cada um desses campos, como eu disse, ele é plural. Essas forças são mais do que forças meramente eleitorais, são forças também sociais, né? Com uma presença para além da presença eleitoral. Então, o campo liderado pela Globo, por exemplo, é um campo que tem uma forte influência em setores do judiciário, sobretudo aqueles setores lavajatistas. O campo do Bolsonaro é um campo que tem uma presença importante, entre outras, entre os evangélicos, por exemplo, sobretudo os cardeais da fé. O campo da esquerda tem uma presença nas universidades, nos movimentos sociais. E nenhum desses campos
consegue governar com a oposição radical e sistemática dos outros dois. Esse cenário de um desses campos governando com uma oposição radical e sistemática dos outros dois campos leva a um governo de crise. São 4 anos de crise e com risco de impeachment. Portanto, em algum momento, algum tipo de conversa será necessária. Como eu aqui não estou imaginando uma conversa entre a esquerda e o campo bolsonarista, esse campo liderado pela Globo fica até numa situação mais confortável de tentar um diálogo tanto com a esquerda, como eles podem tentar também um diálogo com o campo bolsonarista. De qualquer maneira, o prejuízo da Globo parece tão grande que parece que eles estão tendo que ajustar a sua linha política. Esse artigo do Ascânio Silene, ele é um artigo que fala para o seu próprio público, mas também, de alguma maneira, dialoga com o campo de esquerda. Eu acho que em algum momento da história política brasileira, né, daqui para frente, eu acho que essas forças políticas vão ter que voltar a conversar. E evidentemente que voltar a conversar, pessoal, não significa rendição. Nem rendição ideológica, nem rendição programática. E acho até que também não vale muito a pena ficar exigindo do outro autocríticas, mudanças de posição. Evidentemente que essa conversa ela é uma negociação e toda negociação ela tem que ser boa para os dois lados ou para os vários lados envolvidos nessa negociação. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Mas eu acho que do ponto de vista da esquerda, sobretudo do ponto de vista do que a gente poderia chamar aqui de petismo, interessa sim essa conversa com esses setores liderados pela Globo. Primeiro porque o fazer é preciso retomar as condições mínimas de normalidade do fazer política aqui no Brasil, que foi quebrada com todo esse processo que deu origem ao impeachment da Dilma e à prisão do Lula. Aconteceu uma ultracriminalização da política que para a esquerda é muito ruim. Inclusive a tentativa de alguns setores de cassação da legenda do PT, de criminalização dos comunistas e dos socialistas. E, portanto, uma retomada desse padrão mínimo de uma democracia liberal, né, de batalha das ideias, de quem vencer leva, né, de disputa eleitoral, e quem vence a disputa eleitoral governa e a oposição faz oposição. A ideia de que a política ela tem uma esfera própria para o tratamento das divergências e dos conflitos políticos. Né? O combate, por exemplo, à ideia de que a política se resolve na bala. É claro que essa ideia sempre existiu na política brasileira, mas me vem à mente aqui o mais recente assassinato da vereadora aqui do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Né? Isso é uma concepção de política absolutamente brutal e que precisa ser combatida. É a ideia de que o outro ele é o inimigo a ser eliminado inclusive na bala. Né? Se eu discordo de você, você não pode existir e eu tenho que te eliminar. Eu tenho que te desmoralizar. Portanto, uma ideia de retomada de um ambiente político com regras do jogo, com regras do Estado Democrático de Direito, né, com essa regra do ganhou-leva, e que com mínimo de diálogo entre as forças políticas, me parece algo importante e que interessa à esquerda. Eu acho que a esquerda, inclusive nesse cenário, ganha força e tem todas as condições, inclusive, na minha opinião, de retomar o governo do país, em 2022, inclusive, né? Ampliar sua influência social, ampliar sua presença nas redes sociais, aumentar a sua potência programática, ampliar os seus laços com os movimentos sociais e ampliar sua influência institucional, retomando, inclusive, a presidência da República em 2022. Porque dessas 3 forças políticas que eu enunciei no início do vídeo, talvez hoje é possível dizer com certo grau de segurança que a única certeza que nós temos é que a esquerda estará no segundo turno em 2022.
provavelmente um candidato do PT ou um candidato apoiado pelo PT. E a esquerda tem uma certa vantagem nesse ambiente de normalidade democrática, porque ela representa, inclusive, uma boa parte da população e tem um programa para atender uma maioria social, diferente do bolsonarismo e do campo liderado pela Globo, que tem um programa que exclui a maioria das pessoas. É um programa para uma minoria, que atende uma minoria. Agora, eu acho que nessa possibilidade aí de conversa com a Globo, que eu acho que interessa à esquerda brasileira, né? Nós temos que, eu sei que esse processo foi muito doloroso, mas nós temos que superar isso, né? Acho que fazer política é um pouco superar essas situações. A Globo nunca esteve tão enfraquecida como está agora, tão fragilizada como está agora, tanto do ponto de vista ideológico, de audiência, como do ponto de vista econômico também. Agora, tem um ponto nessa negociação que eu considero absolutamente fundamental para que essa conversa possa prosperar, que é a imediata reabilitação do ex-presidente Lula. Isso é algo fundamental para que se possa voltar ao ambiente de normalidade democrática mínimo que nós vivíamos aqui no Brasil. E eu acho que tem condições de se pautar essa questão nessa conversa e ser viabilizado o entendimento de que o ex-presidente Lula precisa ser reabilitado. Porque enquanto ele não for reabilitado, esse tipo de conversa ela fica absolutamente inviável. E uma reabilitação do Lula, ainda que ele não venha candidato, em 2022, ele declarou que não será candidato. Eu não acredito muito nisso não, né? Me parece a movimentação dele um pouco uma movimentação de candidato, mas enfim, esse não é o centro aqui da nossa conversa. Mas uma reabilitação do Lula seria uma baita de uma vitória política da esquerda ou de setores da esquerda, porque seria uma derrota para a Lava Jato e uma derrota para todo esse discurso que foi construído, um discurso antipetista, cravando, rotulando ali o PT como partido da corrupção. Então, uma reabilitação, que é uma decisão do Supremo, garantindo um julgamento justo a Lula e, portanto, julgando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, eu acho que seria uma baita de uma vitória tanto para o PT como para setores da esquerda brasileira. Portanto, pessoal, é preciso voltar a conversar. Política é conversa. Inclusive para se defender e golpear o inimigo maior, que nesse momento é o bolsonarismo. Esse artigo do Ascânio Silene no Globo parece querer falar mais com esses 30% da Globo, mas é também algum tipo de sinalização para a esquerda e para o PT. E eu acho que o PT devia pegar essa sinalização, sentar com a Globo e tentar articular esse tipo de conversa que viabilize uma volta à normalidade democrática aqui no país. Cada um com seu programa, cada um com a sua visão de mundo, cada um com a sua ideologia. Vamos disputar na política as nossas diferenças. Mas vamos garantir um mínimo de padrão democrático e de Estado democrático de direito aqui no Brasil. Essa volta interessa à esquerda, interessa ao PT. E se, junto com essa volta, vier a reabilitação do ex-presidente Lula, isso coloca o campo da esquerda num patamar ainda melhor do que se encontra hoje. Um abraço, galera. Muito obrigado.